Fala aí, meu amigo, minha amiga ligado do Zoom, tô que passa chegando aqui nesta sexta-feira para falar de NFL. É dia de criar polêmica e de ir pro hot take, porque nós vamos discutir dinastias. O Kansas City Chiefs é sim uma das maiores dinastias de todos os tempos, né? Já é uma dinastia, já é grande demais, o que conquista, como domina a liga, mas vamos discutir se eles podem de fato bater de frente com o New England Patriots, se o three-peat vai tirar o posto de maior dinastia de todos os tempos. Claro que eu quero saber a opinião de vocês, sempre muito importante, muito bem-vinda, aliás, é incentivada essa opinião. Também teremos notícias para discutir aqui, quero a opinião de vocês. Deixe o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa. Se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do canal, tem vantagem, tem grupo no Telegram, em que essa discussão aqui vai seguir ao longo do dia, eu tenho certeza, né? E você ajuda a gente a manter o trabalho vivo, né? Você se torna um financiador aqui do Toque Passa. Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Abrindo aqui, chamando a atenção de novo do Everton Rocha e do William Izatugo, vocês ganharam prêmios. Mandem e-mail para o saque@toquepassa.com. O Everton ganhou uma camisa da Fanatic Sport Nation, eu quero te mandar essa camisa o mais rápido possível. E o William ganhou a jersey, né, a camisa oficial de um dos times da NFL, o modelo Nike Game. Eu quero conversar contigo para a gente fazer o processo aqui para te mandar essa camisa. saque@toquepassa.com, mande lá pra gente acelerar esse processo da entrega dos presentes para o amigo ligado. Vamos começar com as notícias, né? Em primeiro lugar, com a NFL anunciando um recorde na temporada de 2024, porque foram 182 concussões constatadas, aqui uma queda de 17% com relação ao ano passado, o menor número desde que a estatística passou a ser acompanhada lá em 2015, né? Em 2020 os números acabam sendo menores, mas são deixados de lado, porque a NFL cancelou a pré-temporada, então teve menos situações envolvendo a possibilidade de concussão. Até então, o recorde era 2022, com 187, então tivemos menos agora. A Liga acredita isso, a melhora na tecnologia dos capacetes, né? Capacetes mais modernos, ao uso do Guardian Cap, né? Se você não gosta da touquinha ali, sinto muito, mas ele é obrigatório durante a pré-temporada em algumas posições e opcional para os jogadores durante a temporada regular. Muita gente está usando e a tendência é que mais gente passe a usar. Você não gosta ali do Toad, né? É estranho mesmo, mas é a cabeça do cara, eu não vou julgar, né? Cabeça do cara. Melhor é cuidar, né? Sobre a regra do kickoff, para quem não gosta também, outra má notícia, aumentou em 57% o número de retornos, foram 7 chutes retornados para touchdown, o maior número desde 2021. Claro que a gente está falando, aumentou o número de retornos. Mas a retorno tem a linha de 20, de 30 jardas, não é grande coisa. Mas é aquele retorninho ali e, principalmente, diminuiu em 43% os casos de concussão, tá? Em relação à média feita entre 2021 e 2023. Então, diminuiu os casos de concussão porque tira a velocidade, então diminui o impacto. Foram 8 concussões, que é o mesmo número do ano passado, só que 8 concussões e mais retornos. Então, na proporção, acaba sendo um número melhor para a NFL. Esses números vão ser encaminhados lá para o comitê de competição, que vai ter que tomar aí uma decisão sobre a regra do kickoff, esse kickoff dinâmico, né? Se vai ser mantido ou não daqui por diante. Era uma experiência de apenas uma temporada e agora, na off-season, vai ser decidido se será mantido para os próximos anos. Temos uma denúncia grave aqui envolvendo o kicker Justin Tucker, né, do Baltimore Ravens. De acordo com um artigo postado pelo The Banner, o Tucker é acusado de conduta sexual inapropriada com 6 massagistas na região de Baltimore, né? Filme repetido aqui, a gente já viu um caso parecido assim, né? Algumas profissionais teriam se recusado a terminar até o serviço, atender o jogador, e ele teria sido banido de 2 spas na região de Baltimore. Os casos teriam acontecido ali entre 2012 e 2016, os primeiros 5 anos do Justin Tucker na liga. Horas após a publicação dessa denúncia, né, o Tucker afirmou que as alegações são inequivocadamente falsas, falou que sempre prezou aí para conduzir a vida com muito profissionalismo, que, né, nunca foi acusado de má conduta ou de ter agido de maneira inapropriada com massagistas em sessões de massagem. Então, ele nega fortemente essa situação. A gente vai seguir acompanhando, né, mais um caso muito parecido com o que já aconteceu no passado. Os Ravens disseram que levam as alegações a sério, né, esse tipo de
de denúncia aqui é problemática, é claro, e vai continuar a acompanhar o assunto. A NFL também deve fazer dessa mesma forma. Muito provavelmente a NFL vai conduzir uma investigação própria, como foi feito no caso do Deshaun Watson, mas situação complicada para o Tucker, né? Já vem de uma temporada ruim, é um motivo a mais para a equipe dos Ravens, né? Trocar o seu kicker, que sempre foi tão confiável, teve uma queda esse ano e a queda pode ser absurda com relação à sua conduta fora de campo. Seria bastante triste pela carreira, né? Uma carreira de Hall da Fama que ficaria completamente manchada com um caso desse. Vamos aguardar mais detalhes sobre essas denúncias, devem sair nos próximos dias. Indo para uma boa notícia aqui, de acordo com o jornal Lance, o Los Angeles Chargers vai ser o time mandante no jogo aqui no Brasil, né? Aí no Brasil, eu estou em Portugal, mas o jogo no Brasil, segundo jogo da história do futebol americano da NFL em solo brasileiro, existe muita expectativa sobre isso, né? Mas a gente confirma, a gente informa, aliás, que não está oficialmente confirmado a existência desse jogo ainda, tá? A realização do jogo não está confirmada. A postura da organização se mantém nessa linha aqui. O pessoal já soltou que seriam os Chargers. Já trouxe aqui para vocês que eu apurei que não seriam os Patriots, que era apontado como favorito. Mas a organização segue a linha ali de que, calma, a gente está negociando o contrato, né? Falamos dias atrás aqui, a negociação é de um contrato que pode ser de longo prazo, a tendência é essa aqui, eles buscam um acordo para mais anos, 3, 4 ou 5 anos até, mas existe um plano B que pode ser assinado em fevereiro ou março para um contrato de 1 ano novamente, né? Então talvez tenha uma discussão já sobre quem será esse mandante, mas talvez não tenhamos essa confirmação antes desse contrato, nesse novo contrato ser assinado. O mandante tem que ser da AFC, porque são os times que vão fazer 9 jogos como mandante nessa temporada. E segundo o Lance, a ideia da NFL é divulgar isso aqui antes do Super Bowl. A gente lembra que a semana do Super Bowl ela é bastante agitada com muitas notícias. O ano passado foi confirmado um jogo em Madrid durante essa semana aqui. A partida no Brasil deve acontecer em setembro, como o próprio calendário estratégico da Prefeitura de São Paulo já mostra lá, o que é uma boa notícia para o Brasil, porque a tendência é termos um jogo bom, né? Não uma partida aí qualquer aqui, né? A NFL gosta de começar com voadora no lustre, então vai ter um grande jogo envolvendo o campeão na quinta-feira. Se for o jogo da sexta-feira, o segundo jogo não pode ser ruim, tem que ser aquele jogo que tenha uma expectativa, que gere uma discussão. Então se for os Chargers, bom, vou descartar aqui os Broncos, os Raiders e os Chiefs, porque são rivais de divisão, a gente sempre lembra isso aqui, os ticket holders, né, os caras que compram os passes da temporada, fazem questão que essas partidas estejam lá no pacote, né, acontecendo no estádio perto de casa. Aí restariam jogos contra os Eagles, eu descarto, né? Os Chargers recebem os Eagles, mas os Eagles não vão voltar aqui mais um ano para o Brasil, talvez se ganharem um Super Bowl até topem, né? Pode ser um sinal de boa sorte. Tem jogo contra os Texans, que é um bom candidato, né? Reprise aqui de playoff, seria interessante. Colts, deixa um pouquinho mais de lado nessa ideia de um grande jogo, porque a gente tem muitas dúvidas sobre os Colts no futuro. Commanders, que seria sensacional. Steelers, por ter uma grande torcida e ser um time que sempre chama atenção. Ou Vikings, então tem bons candidatos, se forem os Chargers. A gente não tem confirmação ainda, mas fica a informação. E para fechar o giro de notícias, temos uma informação envolvendo o Brandon Graham, que pode jogar, tá? Ele abriu aqui a sua janela de retorno, ele que lá em novembro teve uma ruptura do tríceps, mas falou que não seria a última partida da carreira dele. Ele começou a temporada entendendo que era o último ano dele na NFL, a lesão poderia acabar com a carreira dele, mas está disposto a fazer um esforço aqui por o seu último jogo. Começou um treinamento limitado apenas ontem ainda, está listado como day by day, né? Mas se depender dele, ele vai fazer o que for, né? Pode agravar a lesão, tá? Cara, é o último jogo da vida dele, então, né? Faz o que for aqui, ele está disposto a correr esse risco. Ele que foi herói no Super Bowl 52, foi o responsável pelo primeiro sack da partida, que foi o strip sack, que selou a vitória dos Eagles, né, forçando os Patriots a ir para a Hail Mary no final ali. Então ele é o cara, o herói do Super Bowl 52. Claro, o Foles é muito lembrado por tudo que aconteceu, mas ele foi o responsável pela jogada que mudou completamente a história daquela partida. Bora então para o hot take aqui, né? Eu sempre sou muito honesto com vocês e eu pretendo manter essa linha aqui. Tem um quezinho de caça-clique esse vídeo aqui, claro que tem, né? Mas
tem uma justificativa. Eu acho que é um tema que vai ser debatido, que aliás já está sendo debatido bastante, e é o tipo de debate que sempre aparece em programas esportivos. Não costumo fazer por aqui, mas por que não fazer? Por que não dar a minha opinião? Aliás, eu fui até buscar algumas coisinhas no passado em que eu citei o caso aqui para a gente discutir. Eu acho que é legal a gente trazer essa discussão. Eu quero saber a opinião de vocês, é sempre muito legal saber a opinião de vocês. Deixando bem claro alguns alertas que a gente sempre tem que fazer. Aliás, na live do Playbook ontem lá com o Conca e com o David Chiodini participando pelo chat ali, né? Ele tocou um ponto, a gente falava dos Eagles se melhores nesse ano ou no Super Bowl anterior, e a gente deixou bem claro que nessa era de esse ou aquele, não quer dizer que se eu escolhi esse, o outro é ruim. Não, são duas coisas boas, mas você tem que escolher um ou outro, você vai acabar escolhendo um dos lados, tá? Pela minha forma física, você deve imaginar que eu não sou assim um cara da salada, mas se você chegar pra mim e falar assim, Rafael, escolhe entre pizza e churrasco. Pô, pode ser qualquer um. Vai depender do momento, do dia, eu posso querer mais um ou outro, mas, pelo amor de Deus, jamais descartaria o outro. Porque, não, virou horrível, escolhi churrasco, pizza é horrível. Não, para. São dois GOATs da comida aqui, não tem problema nenhum. A gente pode até debater isso aqui, tá? Feijoada, torresmo. Vou fazer uma tier list de comida aqui durante a off-season por motivos de, sei lá, brincar aqui com vocês também, fazer várias tier lists durante essa off-season. Como eu nunca escondi isso de vocês e mantenho aqui o discurso de ser honesto, eu sou torcedor dos Patriots, né? Deveria me declarar impedido, né? Não posso participar desse julgamento aqui porque tem uma relação. Não tem relação nenhuma, tá? Eu acho que não. Acho que a ideia também não é bater martelo nenhum, eu não vou cravar e também se eu cravar, azar o meu, né? Eu não quero brigar, nunca briguei com a imagem. Então não vou ser um cara que vou ser parcial por isso. Até porque tem um ponto que eu tô falando bastante para os torcedores dos Chiefs lá no clube Amigo Ligado, no grupo no Telegram. Você tem que aproveitar o momento, cara. Vocês estão vivendo um momento tão sensacional, tão incrível, cara. Não importa se X ou Y acha isso ou aquilo sobre o seu time, não importa. Vivam o momento. Não transformem o melhor momento que vocês vão ter da história do time como torcedor, é um momento sensacional, não transforme num momento de estresse. Não adianta discutir. Mas os Chiefs não são tão bons assim. Tá, ok. Mas foi o 15-2 mais mentiroso da história. Cara, ganhou na cagada. E daí? Sinceridade, e daí, tá? Esse papo de ajudado pela arbitragem também, balela, cara. Não adianta discutir. Tá? Entra na história do pombo enxadrista. Né? Não importa o quão forte seja o seu argumento para rebater a opinião do cara. Não importa. O rival jamais vai reconhecer a grandeza do seu time. E isso aqui é o que torna o seu time ainda maior. É exatamente o que você espera do seu rival. Nunca queira ter a compaixão ou então a admiração do seu rival. O rival tem que falar mal de vocês, tá? Tem isso aí. Esse lance da arbitragem, inclusive, traça um paralelo bem grande aqui com o que rolava na dinastia dos Patriots. Era o mesmo papo, tá? Muita gente acompanha a NFL há menos tempo, mas esse papo é exatamente o mesmo, cara. O papo de favorecimento existe há muito. Sempre quem ganha e quem ganha repetidamente passa a ter o papo de que existe um complô, uma coisa por trás. Eu lembro que lá em 2001, aliás em 2002, né, porque já era ali na época que os Patriots estavam nos playoffs, eu lia fóruns, né, porque não tinha redes sociais, eu lia fóruns de internet, e o papo era de que os Patriots tinham sido favorecidos porque era muito bom a história de colocar os Patriots como campeões meses depois do 11 de setembro, para reforçar o patriotismo. Então os Patriots teriam sido favorecidos, inclusive no jogo da Tuck Rule lá, por conta do nome, né? Tinha um nome certo na hora certa, então por isso foi campeão. Besteira, depois foi Spygate, depois foi o Deflategate, sempre tem um papo, tá? A proteção ao Tom Brady, que fez sim as regras mudarem, né? A NFL passou a proteger mais os seus quarterbacks, principalmente ali depois, em 2008, quando o Brady sofre uma lesão criminosa, né? Na época não era falta, nada assim, mas é uma lesão numa pancada pesada, no momento que estava todo mundo querendo ver o comeback do Brady, que depois de vir aquela temporada invicta, né? Perde o Super Bowl, como ele viria no ano seguinte. E aí, nos primeiros snaps, o cara sai machucado. Então, tá, a maior dica é isso aí, tá? O torcedor dos Chiefs até pode falar assim, pô, mas não era tão pesado assim. Era, né? Vocês estavam do outro lado.
ponto é esse. Muitos torcedores da época apontavam favorecimento para os Patriots e agora tem torcedor dos Patriots querendo apontar favorecimento para os Chiefs. Besteira, tá? Mas é o ponto. Quem bate, né, às vezes esquece. Quem apanha sempre lembra. E a dica é, esqueça e aproveite. Deixa falar. Tá? Vai curtir o seu time que é espetacular, tá? Em 2019 todo mundo torcia para a equipe dos Chiefs contra os Patriots, né? Tinha aqueles gráficos lá, quem tá torcendo para quem. Agora a torcida seria totalmente contra os Chiefs, é o que dizem por aí, né? É o papo do ou você morre herói ou vive o tempo suficiente para se tornar o vilão. E os Chiefs viraram o vilão dos outros que não estão ganhando, estão sofrendo nas mãos dos Chiefs. Vou torcer, é bom mudar, é bom variar? Não, tem que ganhar o mais competente. Se os Chiefs são os mais competentes, tem que seguir ganhando o tempo que for. Os outros que sejam tão competentes quanto, tá? Aliás, nesse discurso aqui eu já posso ter ganhado alguns dislikes, tanto faz, tá? Sinceridade, né? Para a estatística do YouTube dá na mesma, então... Mas deixa o seu like, tá? Vamos lá, vamos manter um alto nível. Eu fui atrás de alguns vídeos antigos, como eu disse aqui no canal, em que eu tratei do tema. Eu achei um no início da virada da chave do canal, quando eu passei a focar mais no futebol americano mesmo, vésperas do Super Bowl 55, dia 27 de janeiro de 2021, teríamos Buccaneers e Chiefs, e eu fiz um vídeo falando que o Brady era sim o maior de todos os tempos, não precisava de um 7º título para confirmar isso, para mim não tinha discussão, mas tinha um porém. Porém, se perder esse Super Bowl, a gente vai ter um cara que vai brigar com o Tom Brady daí para o futuro, né? O Mahomes, porque são 3 anos como titular na liga. Esse é o segundo Super Bowl dele, são 3 finais de conferência, esse é o segundo Super Bowl e ele pode conquistar o segundo título. Então o Mahomes tem tudo para disputar esse posto de maior de todos os tempos com o Brady dentro de alguns anos, quando ele for acumulando os recordes que ele está acumulando. O garoto é um fenômeno, é um absurdo. Olha aí que cenário improvisado, né? Mas o Mahomes perdeu e, cara, mesmo assim, tem que ser discutido. O Mahomes talvez seja... já estou tomando martelada já aqui, tá? Eu voltei ao tema depois, no dia 18 de junho de 2021, já nesse mesmo ambiente, mas com um cenário um pouquinho ainda em construção, porque Mahomes e Brady eram capa do Madden, né, e gerava o debate. Eu destaquei alguns pontos, porque eu acho até que problematizavam o fato do Mahomes brigar com o Tom Brady pelos números do Brady, né, e alguns já caíram por terra, ainda bem, né? A maneira de jogar era um ponto que eu levantava como uma possibilidade de problema para o Mahomes, porque ele se expunha demais, se tornou um quarterback muito mais inteligente, ele se expõe muito menos, ele toma muito mais cuidado dentro do pocket, não sai correndo que nem um tonto, ele se protege mais, então a carreira dele eu acho que vai ser mais longeva do que eu imaginava lá em 2021. Eu acho que ele está acertando na questão salarial, também apontei isso daqui, meteu um contrato que, né, ele ganha bastante ainda, mas não lesa a montagem do elenco. Ele tá ganhando bastante dinheiro, ele é um dos quarterbacks que mais recebeu dinheiro nos últimos anos, porque tem aquelas variações, aquelas renegociações, não caia na balela de que ele ganha 45 milhões de dólares por temporada, essa é a média do contrato dele, mas puxa pra cá, puxa pra lá, ele ganhou bastante dinheiro nos últimos anos, só que ele dá melhor com o salary cap, né? Uma hora a conta vai ter que pagar, você paga, né? Mas... assim, ele está potencializando esse momento maravilhoso que tem Travis Kelce, que tem o Chris Jones, que tem o Andy Reid, que é um dos pontos, né, também que a gente tem que discutir. No debate entre Brady e Mahomes, cara, eu acho que eu vou de Mahomes, tá? Eu acho que é difícil comparar, são jogadores de épocas diferentes, de eras diferentes, de estilos diferentes. O Brady era o pocket passer genial, né? Se destacava dos outros, principalmente por aparecer na hora da decisão. O Mahomes tem também esse olhar sanguinário aqui na hora que chega os playoffs. Ele é aquele cara muito focado, que brilha na hora do vamos ver. Mas ele traz uma magia que eu não vi assim no Brady, né? Aquele lance diferente. O Brady era muito mais do racional, ele facilitava as coisas com uma leitura pré-snap. O Mahomes é capaz de improvisos que o Brady não fazia. O Brady sentia a pressão, ele se jogava no chão, posição fetal e pronto, vamos pensar no próximo snap. O Mahomes tem artifícios para isso, porque é de uma era diferente. Tá? O Mahomes é de uma era diferente de jogador, de quarterback da NFL. Aí que tá o ponto entre o esse e aquele, né? Brady é ruim? Não, pelo amor de Deus, é palhaçada achar que eu tô falando isso. Mas talvez o Mahomes não ganhe os 7 títulos. E talvez não tenha a longevidade do Tom Brady. Mas mesmo assim eu posso discutir. Porque a gente discutia Manning e Tom Brady.
né? A gente discutia esse ponto, pô, o Manning, acho que ele é um cara que tem mais talento, mas o Brady é o cara que aparece na hora H e o Manning pipoca em playoff, ou então o Manning não trabalhou com treinadores tão bons como o Bill Belichick. A gente falava até que talvez o Rodgers e o Brees tivessem mais talentos que o Brady, mas não tinham a situação formada também pelo Bill Belichick. Na época falava que o Brady era um fruto do Belichick, aí depois ele vai lá e ganha outro time, aí o Belichick só devia agradecer ao Tom Brady. Besteira, isso aqui é a dupla que funcionou muito bem. E aí a gente já pode entrar até na discussão da maior dinastia. Se vencer o three-peat, né, se vencer o terceiro título consecutivo agora no dia 9 de fevereiro, a dinastia dos Chiefs será maior que a dinastia dos Patriots? Eu diria que ainda não. Ainda não, tá? Mas assim, com muita força nesse ainda, tá? A discussão é difícil porque a gente vai comparar uma dinastia consolidada, né, com outra que ainda está na construção, está no processo, né? Então, neste momento, eu diria que a dos Patriots é maior, porque a gente já tem um distanciamento histórico da dinastia dos Patriots. Ela acabou lá em 2019, né, 2018 para 2019, e a gente já se afastou e olha para ela e vê o que foi, o quão grande ela foi. A dos Chiefs, a gente está envolvido na sua magia e talvez a gente tenha até uma tendência a apontar essa aqui como a maior, porque a gente está vendo ela acontecer e é tão brilhante, é tão bonita, né? Mas a gente vai ter que esperar o fim dela, ver o resultado total para então debater com muito mais tranquilidade. Podemos mudar de ideia já no próximo domingo, depois de um three-peat. Se perder, diminui essa discussão? Não sei, tá? Mas eu acho que ainda a discussão dos Patriots é maior. Os Chiefs chegam no quinto Super Bowl em 6 anos. É um feito incrível. Podem ganhar esses 3 títulos consecutivos, que esquenta o debate, né? Porque seria o primeiro three-peat da era Super Bowl, e isso é um ponto importante. 3 títulos seguidos não é um feito inédito. Já aconteceu 2 vezes com os Packers, né? Mas numa era pré-Super Bowl, nos primórdios da NFL, um tempo diferente, menos jogos, menos times, menos partidas de playoffs para você chegar no título. Mas os Packers ganharam o título em 65, campeões da NFL, né, a última vez que aconteceu 3 títulos seguidos. Em 65, pré-Super Bowl, depois ganhou os Super Bowls em 66 e 67. Mas, como eu disse, outra época. Os Steelers tiveram 4 títulos em 6 anos. Né? Foram 2 bicampeonatos ali, dinastia nos anos 70. Tivemos domínio também da equipe dos 49ers, dos Cowboys, mas dinastias de uma era diferente que não tinha, por exemplo, o salary cap. E o salary cap foi criado para impedir dinastias, para diminuir a chance de dinastia. Por isso era o grande mérito da equipe dos Patriots. Primeiro time que soube lidar com o salary cap e montar times fortes. O quarterback abrindo mão de alguma coisa aqui, onde eu vou gastar, como eu vou trabalhar dessa forma. Os Patriots trilharam um caminho que eu acho que os Chiefs estão seguindo muito bem. Os Patriots mostraram e os Chiefs estão replicando com maestria mesmo, tá? Em fevereiro, antes de voltar de Vegas, eu soltei o debate aqui soltei uma enquete aqui no canal. 39% das pessoas, de vocês, votaram que os Patriots seguiriam no posto de maior dinastia. 34%, 39% mesmo, os Patriots no maior posto, 34% acharam que os Chiefs teriam uma dinastia mais curta, porém com mais títulos, né? O debate foi bem interessante aqui. A longevidade dessa dinastia pode acabar ajudando os Patriots na discussão. Os Patriots tiveram 18 anos dominantes na NFL, foram 16 idas aos playoffs, não foram os playoffs em 2002, que era o ano da ressaca do primeiro título, depois em 2008, quando o Tom Brady se machuca, 11 finais de conferência, 9 Super Bowls jogados, 6 títulos conquistados, tá? Um período muito grande, uma história espetacular, números superlativos que favorecem os Patriots, favorecem inclusive por conta do encontro, do momento do encontro do Bill Belichick com o Tom Brady. O Belichick tinha 48 anos quando draftou o Tom Brady. Eles trabalharam a vida inteira juntos. Isso aqui pode afetar um pouquinho. O Andy Reid encontrou o Mahomes quando tinha 60 anos. No ano passado, tinha até discussão que ele poderia anunciar
a sua aposentadoria, que mudaria muita coisa. Ele renovou o contrato até 2029. Pode ser que ele cumpra, né? Vai chegar com 71 anos até o final, até estenda, não sei, a gente não sabe quanto tempo vai ter de Andy Reid. E essa mudança aqui de comando pode trazer diferença. O Mahomes vai ter que aprender um outro sistema. O Andy Reid é o cara, por mais que você tenha mudado o coordenador, ele é a cabeça por trás de todas as jogadas ofensivas. Ele é o gênio ofensivo que está comandando ali o Mahomes. Então, trabalhar com outro cara pode trazer uma diferença, uma dificuldade. O Tom Brady sofreu isso. Quando ele ganha os 3 primeiros campeonatos, em 2005 muda e é o Josh McDaniels, que não é coordenador naquele primeiro momento, não é oficial coordenador, mas era quem trabalhava, quem fazia as chamadas, até ele se adaptar ao Josh McDaniels, e aí vai crescendo e conquista, consegue retomar aí um bom momento na carreira dele. Isso aqui pode afetar. Outro fator que eu acho que a gente pode duvidar da longevidade da dinastia dos Chiefs é que os rivais também mostraram alguma coisa, Os rivais dos Patriots mostraram alguma coisa para os rivais do Kansas City Chiefs, principalmente o que não fazer, Hoje eu olho a AFC Oeste e vejo times que, são bem melhores do que eram Dolphins, Bills e Jets naquele período. O Justin Herbert é um quarterback mais talentoso do que qualquer um dos quarterbacks que passou por esses times naquele período da dinastia dos Patriots. São times que estão se arrumando, aparentemente estão se arrumando. O Denver Broncos já mostrou um resultado aqui agora com um quarterback calouro. O Justin Herbert pode ser beneficiado com a chegada do Harbaugh, Não vou descartar nem aqui o trabalho do Tom Brady de bastidores, tá? Você não me engana não, você não consegue vencer o Mahomes no campo mais, porque já tá velho, mas foi lá e mexeu os pauzinhos para transformar os Raiders num rival que pode complicar a vida dos Chiefs. Não estou nem falando que eles vão ganhar, mas eles podem trazer uma dificuldade maior para os Chiefs durante a temporada regular e isso daqui gerar algum problema lá na frente para playoff, tirar os Chiefs de casa, bater mais de frente, mexer com alguma coisa com a equipe do Kansas City Chiefs que tem passeado dentro da divisão nos últimos anos, como os Patriots passeavam na divisão no período da sua dinastia. Então isso aqui tem. E outra coisa, A gente está falando da AFC, que tem Josh Allen, Lamar Jackson, Joe Burrow, são caras extremamente competentes que eu não sei se vão passar o resto da vida aqui perdendo para o Mahomes. Aliás, o Burrow já ganhou do Mahomes lá no Arrowhead, depois perdeu no ano seguinte, mas, vamos ser sinceros, esses caras são de excelente qualidade, vão passar com várias mudanças. Aposentadoria do Kelce, que está mais perto de acontecer, a gente não sabe quando vai acontecer, pode acontecer já no dia 9 de fevereiro. O Chris Jones, quanto tempo dura também, como vai ser essa reformulação da equipe do Kansas City Chiefs no futuro. Levanta dúvidas com relação ao futuro, a longevidade dessa dinastia, mas é sim uma das maiores, tá? É uma discussão sensacional, não bato o martelo, digo, neste momento eu ainda aponto a dinastia dos Patriots como maior. Talvez domingo eu tem argumentos para talvez os Chiefs já estejam muito mais perto de ser a maior dinastia de todos os tempos. É uma discussão sensacional, a gente vai seguir discutindo isso aqui até o fim da dinastia dos Chiefs e alguns anos depois, quando a gente tiver esse afastamento principal para conversar. Three-peat da munição. Vamos ver o que vai acontecer no dia 9 de fevereiro. E no fim também pouco importa, tá? Para o torcedor dos Patriots, nada vai substituir o que eles sentiram naqueles anos todos. Para o torcedor dos Chiefs, é bom demais e aproveita isso. Olha, cara, delicice. Cara, que saudade, bons tempos, tá? Delicice, que é legal demais. Esse time é incrível, tá ganhando. Você tá nervoso, eu sei que você tá nervoso. Todo mundo, Eu ficava nervoso todos os anos com os Patriots. Mas ganhava todo mundo. Se perder, você sabe que vai ser piada maior, então... Mas aproveita. É bom demais, e aí você não sabe quanto tempo vai durar. Então, aproveita cada momento. É discussão, caça-clique sim, mas é um debate legal. Quero saber a sua opinião, deixa aqui o seu comentário. Curte aqui a live do Playbook que rolou ontem, que foi muito boa também, e a gente volta semana que vem. Aquele abraço.